Conexão Futuro especial direto de Brasília. É possível aprender a empreender? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. E para conversar sobre o ensino do empreendedorismo nas salas de aula, eu converso com Flávia Fernandes, analista do Sebrae Nacional, José Alberto Aranha, diretor do Instituto Gênesis da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e Giovanni Serafim, estudante de Engenharia Civil e futuro empreendedor. É isso, Giovanni? É isso mesmo, eu pretendo abrir uma empresa no futuro, sim. Como é que surgiu essa ideia? Conta um pouquinho para mim. Surgiu foi quando peguei um curso na universidade de Introdução ao Empreendedorismo e o professor ensinou pra gente planejamento, estratégias. Eu vi que meu perfil se encaixou mais ou menos ao perfil de empreendedor e eu estou firme que eu quero tentar montar uma empresa aí. Só primeiro eu tenho que capitalizar, né? Ter um capital. Professor Aranha, é possível, como a gente vê no caso do Giovanni, aprender a empreender? É possível ensinar empreendedorismo? Na realidade, todos nós somos empreendedores de nascença, porque empreender é realizar, quer dizer, e realizar algo que move a gente. Então, o que o Giovanni estava falando, ele simplesmente descobriu o que estava mexendo com ele e isso fez com que ele começasse a se dedicar e empreender. Quer dizer, então, o que a sala de aula tem que fazer, que seriam as mesmas coisas que os pais, é estimular as pessoas a descobrirem o que move eles. Quer dizer, Flávia, na verdade, então, você não aprende, né? Você desperta o espírito do empreendedor? Isso, a gente pode despertar ou eliminar o espírito empreendedor. Eu costumo dizer que as crianças, elas são genuinamente empreendedoras, elas sempre realizam e os pais, a escola, a sociedade vão como que fechando, né, as possibilidades, e aí quando a gente volta a tratar de empreendedorismo é como se nós abríssemos de novo possibilidades que elas já tinham desde pequenas e que foram sendo cortadas e que nós vamos renovando esses desejos, esses sonhos, esse desejo por realizar novamente. Giovanni, você já tinha essa vontade de empreender? Como é que foi? Já sim, desde pequena minha mãe já tinha um comércio, um bar, e eu já sempre tinha convivência com o comércio, e aí eu fui aprendendo atendimento, essas coisas, eu sempre tive vontade de aprender, sim. Como é que o ensino do empreendedorismo também contribuiu para a sua formação pessoal? O que você trouxe desse ensinamento na sala de aula para o seu dia a dia? Acredito que o conhecimento é fundamental, né, para a gente ter tomadas de decisões, planejamentos e metas estabelecidas, né, para eu tentar alcançar. Aí o conhecimento foi fundamental para eu ter esse ponto de... Fala, professor. Não, isso é muito importante, quer dizer, o Giovanni está declarando exatamente, quer dizer, ele já tinha aquele sonho, aquela vontade, o que faltava a ele era um instrumental que pudesse dizer como ele faz isso, quer dizer, como é que ele realiza. Isso é uma fase que eu acho que no Brasil nós estamos vivenciando, que é exatamente o como. Nós passamos os últimos 20 anos sensibilizando, gerando exatamente esse fator motivacional e agora nós precisamos começar a dizer como é que a gente faz, né? 75% das pessoas que gostariam de fazer, só 14% realmente fazem. Então, como a gente faz? Acho que aí tem uma grande ajuda da Flávia aí nisso. Então, Flávia, como é que a gente faz? Como é que a gente insere a educação empreendedora? A educação empreendedora ela pode acontecer de diferentes formas. No Sebrae, nós temos cursos e projetos, desde o ensino fundamental até o ensino superior. O professor Aranha é nosso parceiro lá no Instituto Gênesis, na PUC-Rio. Mas temos diversos cursos pensando no ensino fundamental, o ensino médio, o ensino técnico, o ensino superior. E no ensino técnico nós temos um momento histórico para o Sebrae, que é de uma aproximação muito grande com o MEC, por meio do Pronatec. O Pronatec é a atual política do governo para a educação profissional. E com essa frente, o Sebrae, com a rede de ofertantes e com o MEC, consegue pela primeira vez inserir o empreendedorismo como uma disciplina curricular obrigatória. Ou seja, ao invés de caminhar pela frente de projetos e espaços extracurriculares de contraturno, o empreendedorismo passa a integrar o currículo oficial das escolas por meio dos cursos do Pronatec. Legal. E como é que você tem exemplos, por exemplo, de como isso pode ser ensinado na educação básica, no ensino fundamental, por exemplo, nos primeiros anos de formação? Quando a gente fala de empreendedorismo,
Nós falamos de duas coisas principais. Nós falamos de atitude, né, e de inclusão produtiva, né? Nós trabalhamos em duas frentes. Você pode fazer parte de um negócio ou ser o seu próprio negócio. E com essas frentes nós desenvolvemos uma série de atividades buscando sempre que os estudantes e qualquer pessoa, jovem, adulto, criança, trabalhem suas características, suas competências empreendedoras, buscar rede de contatos, de relacionamento, buscar informação, persistência, autoconfiança, enfim, características empreendedoras, como também se sinta preparado para o mundo do trabalho, se sinta sabendo que ele pode ser o negócio dele, pode ser um excelente funcionário de uma empresa, um funcionário empreendedor, que colabore, que seja inventivo, que faça aquela empresa crescer e que ele preocupado muito mais também com a sua carreira, né? E também ele pode pensar no autoemprego, uma possibilidade de inclusão produtiva. E no Sebrae nós temos diversos casos muitas experiências de jovens e adultos que, por meio do empreendedorismo, conseguiram se inserir no mundo do trabalho. Professor Aranha, como é que a universidade, então, pode ajudar e contribuir para o desenvolvimento do espírito empreendedor? É possível você inserir o ensino do empreendedorismo em diferentes áreas do conhecimento? Sem dúvida. Eu acho que são duas colocações importantes que você fez aí. A primeira é o papel da universidade. Quer dizer, até hoje a universidade é muito vista em estimular cursos de empreendedorismo. Eu acho que a universidade tem uma outra missão, que é a de se aprofundar na pesquisa sobre o que nós estamos falando aqui e preparar professores que possam disseminar essa cultura pelo país inteiro. Principalmente com uma ação dessa do Sebrae, com o Pronatec Empreendedor, que leva isso para as escolas técnicas, nós vamos precisar de uma grande formação de professores que trabalhem essa atividade. Eu acho que isso é um ponto importante. O outro ponto é que a universidade, justamente por ser universidade, ser um ambiente de muitos conhecimentos, ela poder trabalhar a disseminação de todos os conhecimentos. Eu tenho visto muito crescimento na área das humanas e nas sociais. As pessoas estão realizando mais empreendimentos nessas áreas do que antigamente. Quando nós começamos todo o projeto, em 90, nós víamos que eram muito ligados à área da tecnologia ou então na área do comércio, etc. E nós estamos vendo os antropólogos, os sociólogos, os comunicadores, os designers, quer dizer, uma nova fase do empreendedorismo que eu acho que é muito rica, que é o empreendedorismo de conteúdo. Giovanni, você viu em outras disciplinas que não do empreendedorismo, seus professores abordavam esse assunto em sala de aula? Sim. Sempre os professores eles apoiam os alunos que querem empreender. Eles dão dicas de que matérias pegar, como seguir o caminho no currículo, na academia, como o professor falou. Sempre tem um apoio assim dos professores, os professores sempre ajudam. E qual vai ser o seu projeto agora para o futuro como empreendedor? O que você espera desenvolver? O que você quer desenvolver? Meu maior sonho, na verdade, é gerar empregos, né? Dar oportunidades para outras pessoas, como eu tive na universidade, com minha mãe me dando oportunidade também. Na verdade, meu maior sonho é gerar empregos. Mas e aí, qual o negócio que você quer abrir para isso, para gerar empregos? No meu primeiro sonho, né, que é do meu curso de engenharia civil, eu quero tentar montar uma empreiteira para construir Minha Casa Minha Vida, essas obras assim de pequeno porte. Legal. Aí eu acho que eu gerando emprego, eu estou dando oportunidade para outras pessoas adquirirem conhecimentos e poder seguir um caminho também do empreendedorismo. Legal, bacana, um bom projeto. Flávia, o professor Aranha citou os professores. Como é que deve ser então a formação desses professores para trabalhar o tema do empreendedorismo? Bom, primeiro, quando a gente fala de empreendedorismo e falamos de formação de professor, numa formação empreendedora surge um novo paradigma, né? Porque não combina falar de status quo, de estagnação com um professor empreendedor. O professor empreendedor, ele faz da sala de aula um grande ponto de encontro, né? Onde as pessoas podem trocar, podem realizar, como o professor Aranha diz. Então, o professor ele tem muito mais um papel de mediador do que do professor tradicional que nós costumamos ver nas salas de aula. Então, a formação do professor vem muito nesse sentido, de querer realizar junto com o aluno, de querer fazer do espaço da sala de aula um grande ponto de encontro, né? De produzir esses conhecimentos e essas relações.
Professor, de que forma concreta, então, a gente pode estabelecer essa parceria entre a universidade e o empreendedorismo? Eu acho que ele deve ser feito em todos os níveis. A gente ouviu a Flávia falando sobre as ações agora na área técnica, mas também na secundária e no fundamental. Eu diria que a gente, se pudesse, deveria estender isso aos pais. Quer dizer, se a gente quer mudar a cultura empreendedora, a gente precisaria preparar os pais para começarem a ter essa relação com seus filhos. Então, o papel da universidade seria preparar os futuros pais e as futuras mães, né? Que a mãe, no momento em que ela tem um filho, ela tem a primeira relação que ela vai amamentar o seu filho, ela já deveria estar preparada a começar a estimular ou não a esse filho nessa relação, que é muito difícil, a poder começar a ser um empreendedor no futuro. O que falta, na opinião de vocês, para o Brasil ser um país de empreendedores? É a educação empreendedora? O que falta ainda para a gente vencer esse desafio? Eu acho que falta a gente, primeiro, se libertar um pouco de uma era toda de manufatura industrial, onde nós fomos formados, onde eu fui preparado, quer dizer, a nossa cabeça é feita para produção em escala, para sistemas massificados. Então, conseguir abandonar todo esse raciocínio que a gente continua pensando dessa forma, para pensar numa nova maneira, numa nova era de conhecimento, onde o respeito seja maior do próprio indivíduo, onde a gente começa a valorizar o que ele gera de conhecimento, isso é que eu acho que é a maior barreira. Isso é cultural. Isso é muito Sebrae na vida, na veia, né, no sangue, para conseguir realmente fazer essa mudança. Flávia, você pode, o que você pode dizer sobre isso, sobre esses desafios que a gente tem? Eu só posso concordar com o professor Aranha. Há pouco antes da gente sentar aqui, a gente estava conversando e eu lembrei de uma frase do professor José Pacheco, da Escola da Ponte, e que é muito interessante, fala um pouco da formação do professor e dessa mudança cultural. Ele diz o seguinte, que a aprendizagem é antropofágica, que a gente aprende o que o outro é e não aquilo que o outro diz. Então, eu penso que essa frase traz muito sobre essa mudança, sobre o que o professor deve avançar, como a sociedade deve avançar. Não basta só a gente dizer, a gente tem que fazer para que tenha realmente uma mudança. Isso é a relação pai-filho. Não adianta o pai falar, meu filho não fume, está fumando em casa. Essa mudança que você perguntou, como a gente faz, não é fácil. Quer dizer, a gente percebe então que o empreendedorismo não é só negócio, né? O que é esse empreendedorismo? Ele é além do negócio, ele está no seu dia a dia, né? É transformar um indivíduo num indivíduo passivo, que era o indivíduo da época industrial e de manufatura, que ele lia o manual e fazia exatamente aquilo, para ele ser um ser pensante e ativo na sociedade. Alguém que vai modificar o ambiente onde ele está inserido. Se ele entrar numa empresa, ele vai modificar a empresa. Se ele fizer algo novo, ele vai mudar o que ele está fazendo. Quer dizer, a inovação está sempre junto com o ato ativo de fazer. Legal. Giovanni, você tem amigos da sua faculdade que também têm essa vontade? Sim, lá na nossa universidade tem muitos, assim, na nossa matéria lá tem cerca de 500 alunos fazendo essa matéria, e esse semestre, na inscrição, ficaram 200 alunos fora, tentando a matéria e não conseguem. Muitos tentam pegar a matéria e querem abrir uma empresa depois que fazem a matéria. Primeiro, eles querem adquirir o conhecimento, né? Que é um conhecimento que o Sebrae também passa para a gente. Eles querem ter o conhecimento para não cometer erros na hora de abrir uma empresa, né? Quer dizer, a gente vê aí 500 alunos cursando essa cadeira na universidade, né? E um número cada vez mais de alunos também procurando. Isso é um ganho, né? Uma novidade boa. Sim, mas é uma felicidade do Giovanni. O Giovanni é um privilegiado por dois motivos. Ele estuda numa escola empreendedora e os pais dele também empreenderam. Então ele tem dois fatores muito grandes que ajudaram o Giovanni a ser esse empreendedor aqui que está falando. Ainda tem uma resistência, professor, da academia de entender a importância disso? Muito grande. Porque a academia ainda liga o empreendedorismo ao empresário. E o empresário no sistema capitalista. Então, até se quebrar essa barreira e entender, por isso eu falo muito em empreendimento e não empresa. Porque o empreendimento pode ser uma ONG, quer dizer, os fins não precisam ser exatamente o resultado financeiro no final do ano. Podem ser fins sociais, etc. E isso é que vai mudar um pouco cada empreendedor. Eu acho que isso ainda não
fez, ainda não entrou totalmente dentro da academia. Flávia, o Sebrae, você falou de uma parceria aí com as escolas técnicas, né? Mas, por exemplo, a rede privada ou a rede pública do ensino médio fundamental, você já tem um trabalho de desenvolver isso nessas escolas? Sim, sim. O Sebrae tem projetos desde o ensino fundamental. Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Como eu disse, o professor Aranha com o Instituto Gênesis e na PUC-Rio é nosso parceiro. E agora, mais recentemente, na educação profissional. Então, desde o ensino fundamental, nós temos um curso chamado Jovens Empreendedores Primeiros Passos, um curso para os 9 anos do ensino fundamental, então um curso para cada um dos 9 anos. E nesse curso a gente trabalha desenvolvendo características empreendedoras, trabalhando também questão do plano de negócios, mas cada vez menos o Sebrae tem trabalhado com foco no plano de negócio, mas no desenvolvimento de competências empreendedoras e na possibilidade de inserção sustentada no mundo do trabalho. É possível que o ensino empreendedor, nesses moldes que a gente está conversando aqui, faça parte de uma grade curricular obrigatória? Eu acho que sim. Eu acho que esse é que é o grande objetivo, esse que é o grande trabalho do Sebrae, e eu parabenizo principalmente essa unidade de capacitação empresarial que, na minha opinião, é um marco. Esse evento que vocês estão gravando hoje aqui, vocês podem pegar essa gravação no futuro e falar assim, esse foi um ponto histórico. Nesse dia em diante, o Brasil mudou sobre essa conceituação toda. E isso graças a esse pessoal da capacitação empresarial. Realmente eles mudaram o conceito do empreendedorismo no Brasil. Giovanni, no seu ensino médio, no ensino fundamental, tocaram esse assunto com você na sala de aula? Você já tinha escutado falar disso ou só no ensino superior? Infelizmente no ensino que eu tive, médio e fundamental, não teve um tipo de ensino empreendedor, né? Só fui conhecer realmente empreendedorismo técnico, essas coisas na universidade mesmo, com o ensino da academia. Flávia, o Sebrae desenvolve outras ações no sentido aí do ensino empreendedor fora da escola também? Também, nós temos, o Sebrae atua por segmento, então nós temos ações para empreendedor individual, para o empresário de pequena empresa, empresário de microempresa, para o produtor rural, para o potencial empreendedor, que é o caso dos cursos e projetos que a gente tem no ensino formal. Então o Sebrae tem produtos de empreendedorismo para diversos segmentos e diversos públicos. Deixa eu ajudar um pouco a Flávia, porque tem um trabalho do Sebrae muito interessante, que é o de desenvolvimento local, onde o Sebrae trabalha com comunidade. Então, normalmente se está ligando o empreendedorismo ao problema do empresário, e não é verdade, porque um trabalho de pós do PP, por exemplo, que é feito no Rio de Janeiro, de resgate daquelas comunidades, fazendo com que elas tenham a capacidade de gerar desenvolvimento econômico por conta própria, é um trabalho muito interessante. Ele não é um trabalho capitalista, como se imagina, e o Sebrae tem uma linha muito interessante de trabalho nessa área. Para quem não conhece esse termo empreendedor social, é possível a gente definir o que é isso, Flávia? O empreendedor social? O empreendedor social é alguém que pensa sobre o lugar que está e que que forma ele pode fazer para modificar o lugar que ele está, para fazer com que a sua comunidade, a sua cidade, a sua região possa melhorar. E quais são as habilidades, as competências, os conhecimentos que ele tem, que ele pode reverter para essa comunidade, pode trazer para essa comunidade e fazer com que outras pessoas também sejam beneficiadas a partir de uma competência que essa pessoa tem. Existem, complementando a Flávia novamente, existem dois tipos existe o empreendedor social, que é reconhecido pela Choque e outras organizações, outras ONGs internacionais, que é tipo o Rodrigo Baggio do CDI, quer dizer, é uma pessoa que cria um grande projeto de abrangência social, de impacto social. E existe um outro empreendedor social, que é aquele que está dentro da comunidade, mudando o conceito da maneira de viver daquela própria comunidade. Então ele é um exemplo ali dentro e ele passa a poder fazer com que as outras pessoas também tenham benefício. Ele não está fora da comunidade, está dentro da comunidade. Ele pode criar um sistema de economia solidária ou ele pode fazer muitas outras coisas. Como é que é o trabalho do Baggio, para quem não conhece, o que ele faz? O Rodrigo Baggio é uma pessoa que tem hoje mais de 800 escolas, chamadas escolas de aprendizado da área digital. Ele era um sonhador e achava que se as crianças
com menos acesso a recursos tivessem acesso a computadores, né, eles poderiam se desenvolver mais rapidamente. Ele começou um grande programa que era de reciclar computadores para poder montar essas escolas de iniciação digital nas comunidades. Isso explodiu no mundo inteiro. Existem escolas do Bari hoje no Japão, nos Estados Unidos, que eles descobriram lá também que eles têm problemas de pobreza como nós temos aqui, com os imigrantes, etc. E que a mesma metodologia que ele usa aqui no CDI pode ser usada lá. A gente está encerrando o Conexão Futura de hoje, mas antes da gente terminar, eu queria, Flávia, por favor, que você desse dicas para quem quer aprender a empreender ou até mesmo ensinar a empreender. Larissa, obrigada. Eu sugiro e faço um convite para que todos conheçam o Sebrae, os projetos do Sebrae. Procure o Sebrae do seu estado, que certamente vão ter muito boas surpresas. Você, professor, existe uma dica aí para esses? Não, o que eu poderia recomendar é que você procure e lute como o Giovanni, que é um bom exemplo, pelo seu sonho, pelo que te move, e procure encontrar os recursos, os seus padrinhos, as escolas que estão mais abertas, o que for necessário. Importante que você chegue lá. E você, Giovanni, pela sua experiência, que dicas você pode dar para quem quer empreender? A dica que eu dou é sempre buscar pessoas que têm conhecimento, né? Sempre buscar o conhecimento para um dia tentar chegar a ser com eles, né? Então. Legal, muito obrigada. Boa sorte para você nos seus sonhos. Obrigada a todos. A você de casa, muito obrigada. O Conexão Futura volta amanhã aqui de Brasília.